Olá, neste vídeo eu quero contar a história de Suzane, uma menina espanhola, com seus 12, 13, 14 anos de idade. Ela começou a pensar assim: eu não quero mais ser uma menina, eu quero ser um menino. O que fizeram com ela? Mandaram para o psicólogo, naturalmente. Ela foi para o psicólogo e sabe o que o psicólogo fez? Beleza, você quer ser um menino? Então vamos ser um menino. Vamos providenciar uma cirurgia de mudança de sexo. E com 15 anos de idade, ela fez a cirurgia, ela tirou as mamas, tirou o útero e começou a tomar hormônios de uma maneira periódica, para que realmente tivesse uma mudança no seu corpo. Só que aí passaram-se 2, 3, 6 anos. Com 21 anos de idade, ela olhou para si e pensou: eu quero ser uma menina, eu quero ser uma mulher. E aí? Ela havia tirado o útero. Vamos ver aqui a reportagem. Jovem trans espanhola, está na Terra Brasil Notícias. Jovem trans se arrepende de mudança de sexo e denuncia sistema de saúde. E olha o que ela fala: arruinaram minha vida. Aqui está a jovem. Vocês percebem, né, a declaração dela? Eles arruinaram a minha vida. Digamos assim que ela, com a idade que ela estava agora, começou a pensar: eu posso casar, posso ser uma mulher, posso ter filhos, quero viver uma vida normal. Mas como que ela viveria uma vida normal agora se ela havia tirado o útero? Não tinha mais como. Não tem mais retorno, né? E ela declarou: arruinaram a minha vida. E seguindo aqui a reportagem, ela faz a seguinte pergunta: como é que fizeram isso comigo? Como é que permitiram? Como é que deixaram fazer isso comigo com apenas 15 anos de idade? Eu não tinha discernimento, eu não sabia realmente o que era certo, o que era errado, mas foi feito e não tem mais retorno. E ainda continuando a reportagem lá, mostra que algumas vezes ela tentou tirar a própria vida. Ela declarou: arruinaram a minha vida. Como que uma pessoa dessa vai ser feliz, vai ter uma vida normal, agora que ela quer ter uma vida normal de mulher? Não tem mais como. Eu quero tirar algumas lições da história aqui de Suzane. Primeiro, primeira conclusão que nós podemos tirar: quando as pessoas falam de mudança de comportamento, de mudança de sexo, de kit gay, menino com menino, menina com menina, tudo pode, tudo vale, zoofilia, casamento de homem com animal e outras coisas mais, as pessoas pensam assim: isso vem é, da ideia de alguns políticos de esquerda, aí, do PT e tal. Não, negativo. Sabe de onde que isso vem? Isso vem da ONU. A ONU é o maior berço esotérico do mundo. Tudo que não presta vem de lá. Essas coisas todas, esses mais de 30, 35 tipos de sexo, essa mudança, essa, toda essa mudança, eles passam para os congressos de cada país para serem aprovados. São eles que passam. Então, quando fala assim: o kit gay lá do Haddad, não é o kit gay do Haddad, é o kit gay que vem lá de cima. Tanto é que você vê na Argentina também passa, você vê na Itália, na França, tudo isso acontece nesses países. Ou seja, tem um berço, que é a ONU, e eles tentam passar para o mundo todo, mas principalmente para os países ocidentais, os países onde existe um cristianismo ainda. Eles tentam destruir o pouco que resta desse cristianismo, com essas ideias esotéricas que eles têm, de tudo isso que eles pensam. Então, eles querem destruir tudo. E eles chamam isso de reengenharia social. É um projeto que foi criado e que eles estão implantando esse projeto pouco a pouco. Qual é o objetivo desse projeto? Aqueles valores judaicos cristãos, de família, de moral, eles querem acabar com isso. Por exemplo, nós temos essa tradição de família que vem
do cristianismo, que vem do judaísmo, o pai, a mãe, os filhos, né, a moral cristã, as leis, eles querem acabar com tudo isso e criar algo totalmente novo e diferente desses padrões. Menino com menina, esses monte de nomes que eles dão aí para vários tipos de tipos de pessoas, de sexo, etc e tal, zoofilia, casamento com animal e outras coisas mais absurdas, eles querem implantar tudo isso. É os planos que eles têm. Outra coisa também que nós podemos aprender, outra lição. Por exemplo, quando nós pegamos os políticos de esquerda, principalmente, eles falam, quando um jovem rouba, comete um latrocínio, eles falam assim, ele não tem discernimento, ele não, cognitivo, ele não está pronto, não está formado, ele foi inconsequente quando ele matou para roubar um celular, que ele só queria tomar uma cervejinha, não é isso que eles falam, né? Matou para roubar o celular para tomar a cervejinha. Aí o jovem, ele é imaturo, ele não tem consciência do que ele está falando, não pode assumir as consequências do seu ato. Mas quando esse mesmo jovem de 14, 15, 16 anos chega e fala, eu quero mudar de sexo, tem lugares onde o Estado financia a troca do sexo, como na Espanha, por exemplo. Aí sim ele tem maturidade para saber o que ele quer. Aí sim ele é independente, ele pode tomar essa decisão e os pais não podem intervir e o Estado que vai patrocinar tudo. Que hipocrisia, vocês não acham? Já que eles querem que o jovem tenha discernimento para trocar de sexo com 14, 15, 16 anos, que também ele responda legalmente quando ele cometer um crime, assim como um adulto responde. Direitos iguais, mas eles não têm, né? São dois pesos, duas medidas. Outra lição que podemos aprender, essa jovem ela procurou a psicóloga e a psicóloga incentivou ela a trocar de sexo, a fazer a cirurgia, a tirar o útero. Vocês sabiam que essa mesma ONU, que é controlada por um poder, esse poder que controla a ONU, controla a OMS e outros organismos mais, eles também têm controle sobre as principais faculdades do mundo, sobre a USP, por exemplo, Unicamp e outras, e as federais aqui no Brasil, que fazem a cabeça das particulares, né, que fazem o conteúdo, né, da grade escolar aqui. Essas pessoas, quando saem dessas faculdades, elas saem com a mente totalmente a favor de tudo isso, porque eles ensinam a pensarem como eles querem que você pense, como eles querem que eles pensem. Principalmente cursos como psicologia, história, medicina, jornalismo, filosofia, né, e alguns outros cursos mais, mas esses são direito, esses são os principais, porque são os formadores de opiniões, são os que manipulam a grande massa. Então eles saem do jornalismo, do direito, da medicina, já com opinião formada de acordo com a reengenharia social. Outra lição que podemos aprender também. Você sabia que nossos ministros do STF, eles já conhecem bem as pautas da ONU, da Agenda da ONU 2030? Certa vez eu vi o Barroso comentando, né, que nós devemos seguir a Agenda da ONU 2030. Eles sabem quais são as diretrizes que eles querem para a sociedade. Acabar com a nossa nacionalidade, conceito de nacionalidade, né, acabar com o conceito de família cristã, conceito moral cristão, eles querem mudar tudo. E eles sabem, e eles estão se aliando à ONU para que isso ocorra. Cada diretriz, cada pauta, aos poucos estão sendo implantadas, de país em país, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Quando eu vi que o americano eles colocaram quem eles quiseram aqui no Brasil, e o Lula que não se cuide, porque vocês sabem que o partido da nova ordem mundial no Brasil é o PSDB, não é o PT. Então, se o PT começar a sair um pouquinho da linha, como tentou sair, implantar o Foro de São Paulo, achar que o Foro de São Paulo ia ser autônomo, né, caiu do cavalo. Ou segue as pautas da nova ordem mundial, ou eles derrubam e colocam o PSDB, porque o PSDB é o partido deles, é o partido que realmente
pautado com as diretrizes da nova ordem mundial. Mas vocês acham que eu estou surpreso com toda essa mudança que está tendo? Quem é de mais idade sabe que na nossa época, menino era menino, menina era menino, na escola, na sociedade, no futebol, onde que quer, não tinha, né, era casos bem raros. Hoje em dia mudou bastante. Não estou nem um pouco surpreso. Sabe por quê? Quero compartilhar novamente a tela aqui com vocês e ler esse versículo, 2 versículos aqui. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Lucas 17, 29. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Conhecemos a história dessas 2 cidades. Lá, a moral havia se acabado. Era menino com menino, menina com menina, homem com homem, mulher com mulher, zoofilia e outras coisas mais. E Deus chamou isso de impiedade, de abominação. E parece que isso, eles querem fazer com que isso volte, estão trabalhando para que isso volte. Mas quando isso estiver muito acima dos limites, quem vai voltar vai ser Jesus Cristo na sua segunda volta para colocar fim a todas essas abominações e destruir a todos que se colocaram do lado deles. Quero deixar um conselho para vocês agora. Essas coisas estão acontecendo. Vocês podem ter certeza de que Cristo logo vai voltar para acabar com tudo isso que está de errado. E aqueles que se colocaram do lado de Cristo, que aceitaram a Cristo como Salvador, que colocaram Deus em primeiro lugar, essas pessoas serão salvas e viverão eternamente com Deus. E aquelas, infelizmente, que não aceitaram, que se colocaram junto com as pautas da ONU, disso tudo que está acontecendo, essas pessoas, infelizmente, serão destruídas e jamais existirão. Que você possa aceitar a Cristo como teu Salvador, colocar Deus em primeiro lugar e se unir para que nós estejamos preparados para a volta de Cristo, porque uma eternidade Deus nos promete. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aperta o botãozinho aí do joinha, você me ajuda bastante mesmo. Coloca um oi nos comentários, também você estará me ajudando. E compartilhe esse vídeo. Um abraço para todos.